A Arca da Aliança, só de ouvir esse nome a gente já pensa em mistério, em poder, não é? Muita gente a imagina como um tesouro perdido. Mas e se o maior segredo dela não for onde ela está, mas sim o que ela realmente era? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar os mapas do tesouro um pouco de lado, porque existe uma tradição muito antiga que revela algo simplesmente incrível sobre a Arca. Uma ideia que transforma ela de uma caixa de ouro bem, para algo de outro mundo. Vamos pensar nisso por um instante. E se a arca não fosse um objeto deste mundo, mas um pedaço de outro? Imagine só, uma parte do próprio Jardim do Éden encapsulada e trazida para a nossa realidade. É exatamente essa ideia fascinante que a gente vai explorar agora. Para a gente conseguir entender essa ideia, que é bem radical, primeiro a gente precisa voltar para o básico, para aquilo que está escrito. Porque, à primeira vista, a descrição da arca parece ser bem pé no chão, sabe? As instruções são super detalhadas, madeira de acácia, ouro puro, os anéis para carregar, uma construção bem meticulosa. Mas essa descrição material, aquilo que a gente pode ver e teoricamente tocar, é só a pontinha do iceberg. E é exatamente aqui que o jogo vira. De um lado temos o objeto que todo mundo conhece. Do outro, a realidade que antigos sábios propuseram. Um pedaço do Éden, funcionando com uma física completamente diferente. Uma realidade onde as nossas regras simplesmente não valem. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande revelação. Se preparem, porque, de acordo com relatos bem antigos do Talmud, a Arca da Aliança simplesmente não obedecia às leis da física do nosso universo. E olha, não estamos falando de metáfora não. Os relatos são bem claros. Ela carregava quem a estava carregando. E, mais incrível ainda, ela não ocupava espaço físico dentro do Santo dos Santos. As medidas, sabe, elas não batiam. E por quê? Porque ela não pertencia à nossa física. Ela pertencia à física do Jardim do Éden. E qual era a fonte desse poder todo? A Shekinah, a presença palpável, manifesta de Deus. Tente imaginar a mesma glória que um dia preencheu o Éden, agora, concentrada em um único objeto. A arca se tornou literalmente uma ponte entre o céu e a terra. Mas essa conexão não para só na física. Se a arca era o Éden, o que tinha dentro dela? É aqui que a gente encontra a nossa segunda revelação. Cada objeto dentro da arca era um eco direto, um símbolo poderosíssimo dos elementos centrais do jardim. Essa conexão é de arrepiar. De um lado, o que tinha na arca, do outro, o correspondente no Éden. As tábuas da lei, elas eram eco da árvore do conhecimento. O maná, aquele pão do céu, um símbolo da árvore da vida. E a vara de Arão, um pedaço de madeira morta que voltou a florescer, a própria promessa de ressurreição. A arca não carregava só objetos, ela carregava a essência do Éden. A nossa terceira revelação está na tampa da arca. E aqueles querubins de ouro? Eles eram muito mais do que uma simples decoração. Eles estavam vivos. A conexão aqui é explícita. Os mesmos anjos que guardavam a entrada do Jardim do Éden agora estavam ali, guardando este Éden portátil. Eles não eram estátuas, eram sentinelas. E tem mais, a posição deles mudava. Funcionava como um tipo de barômetro espiritual. Quando Israel estava em harmonia com Deus, eles ficavam virados um para o outro, face a face. Mas quando havia pecado, eles se viravam de costas. A arca era um espelho vivo da alma da nação. Então, vamos juntar todas as peças. Uma física de outro mundo, um conteúdo que reflete as árvores do jardim e guardiões vivos, tudo isso aponta para algo ainda maior. Um significado final que, segundo o Novo Testamento, vai muito além do próprio objeto. O paralelo é realmente impressionante. Os 3 itens na arca apontavam diretamente para a pessoa de Jeshua. Ele não só ensinou a lei, ele era a lei viva. Ele não apenas deu o pão do céu, ele era o pão da vida. Ele não só ressuscitou, ele era a ressurreição e a vida. Ele tabernaculou entre nós, se tornando em essência a arca viva, a presença de Deus aqui na terra. Isso traz toda essa história cósmica para dentro da gente. Se a arca era o templo de Deus, e os que creem são chamados de templo, então o convite é para cultivar um mini Éden interior, um lugar onde a relação com o divino pode florescer, assim como os querubins na tampa da arca. Mas claro, fisicamente falando, a arca se foi. Ela desapareceu há mais de 2.500 anos, se perdeu na história e deu origem a um sem número de lendas. Para o mundo, a jornada dela terminou ali.
Só que a história pode não ter terminado aí. Porque lá no último livro da Bíblia existe uma visão surpreendente: a arca dentro do templo de Deus no céu. O que isso significa? Bom, talvez signifique que a realidade que ela representava, a própria presença de Deus, nunca se perdeu de verdade. Ela só voltou para casa. Fica aí a reflexão.